É verdade, pois todos nós devemos ser sóbrios e vigilantes, para não desviarmos do caminho pelo qual devemos trilhar, não dando ouvidos a tudo o que se dizem, pois há muitos que estão em nossa volta, como está escrito em 1 Pedro 5, verso 8, rugindo como leão, procurando nos devorar, principalmente com suas palavras, que parecem tão reais, como se tivesse vindo da verdadeira fonte. Como um vídeo, porém, que me enviaram, o qual dizia, como se fosse o arcanjo Miguel falando, mas não tinha nada a ver com ele. Pois como está escrito em Lucas 6, verso 44, verdade é: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por isso está escrito em 1 João 4, verso 1, para não darmos crédito a qualquer espírito, mas provar se procede da deusa. Pois muitos têm falado falsamente em nome da fonte, sendo que ela não disse nada, assim como ela mesma tem dito. Disse-me a Senhora: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Jeremias 14, verso 14. Verdade verdadeira. Por isso precisamos conhecer o que vem da divina fonte, para então discernir entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e continuar firmado na rocha eterna, pois só ela pode nos livrar de toda a força espiritual do mal e nos conduzir de maneira segura ao nosso eterno lar. E a esta grande mãe sou muito grato por me revestir de força através da sua graça que me basta para então concluir a pregação do Evangelho eterno, a fim de que todos ouçam as verdades que liberta, traz salvação e vida eterna. Pois assim está escrito e assim tem sido. 2 Timóteo 4, verso 17 e 18. Mas a Senhora me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. A Senhora me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ela, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhora. Pois tu, Senhora, és a Altíssima sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevada acima de todos os deuses. Vós que amais a Senhora, detestai o mal. Ela guarda a alma dos seus santos. Livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para os justos e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos na Senhora,
ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmos 97, verso 8 a 12. Aleluia, glória a Deus, pois nela eu confio e sempre hei de confiar. Estando ela comigo, ao porto seguro, com certeza vou chegar. Pois cada dia que passa, ela renova as minhas forças como da águia e me faz brotar como uma planta nova. E tudo providencia para mim, sem que eu corra atrás. E por falar nisso, há poucos dias vi algo incrível acontecer. Algo que me deixou maravilhada. É que eu vi aparecendo umas palavras no notebook, sem ter ninguém digitando, as quais me dizia assim: Olá, Eva. Estamos preparando tudo para você. Daí, porém, me lembrei de umas palavras que um jovem homem me disse há muito tempo atrás, o qual eu disse ser um anjo. E algumas das palavras dirigidas a mim foi: Deus está providenciando tudo para você, coisa que você não imagina. E o mais incrível é que eu acreditei e sempre esperei nestas palavras. E tenho certeza que o tempo chegou de tudo se cumprir. Pois tenho pedido à grande mãe que prolongue os dias, mas abrevie os acontecimentos, realizando um após o outro, para o que de bom está por vir chegue logo. E assim já está sendo. E como me foi dito em Lucas 1, verso 45, assim é. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte da Senhora. E como eu já disse, tenho um caderno onde anoto tudo o que entra e sai do dinheiro de dízimos e ofertas. Como também tenho o meu caderno e do Alfredo, sendo ele um senhor, o qual mora próximo de minha casa. E sou eu quem recebo o seu dinheiro e compro o que for preciso para ele. Também tenho o caderno da Caixa Econômica, do Bradesco, Itaú e Nubank. O Bradesco, porém, é do Alfredo. E tudo que entra e sai é anotado nos cadernos. E de vez em quando, ao somar, o dinheiro tem sido aumentado. E isto vem acontecendo há muito tempo atrás, desde que eu tinha loja Aline Festa junto com Deja, minha irmã. Até comentei a este respeito em uma das mensagens anteriores, dizendo que todas as vezes que passava, eu dividia o valor com minha irmã Deja. E mesmo depois que eu desisti da loja, continuou acontecendo o aumento de vez em quando, ao fazer a soma dos dízimos e ofertas. Daí, porém, o que passava eu ficava para mim. Até que um dia eu senti que deveria deixar para a casa de oração tudo o que passasse. E assim eu tenho feito. O aumento, porém, não tem ocorrido todo mês, mas muito agradeço quando acontece. Neste ano 2025, porém, teve um acréscimo no mês de fevereiro de R$ 631,73. 8 meses depois, ou seja, no mês de outubro deste mesmo ano, no dia 7, eu fui somar e estava passando R$ 520,63. E no dia 29 do mesmo mês, tornei a somar e passava mais R$ 556,19, sendo o total de R$ 1.076,82.
E neste mês de novembro, no dia 8, ao somar, teve um aumento de R$ 1.260,13. E eu fiquei muito maravilhada, porque nunca tinha acontecido assim de maneira seguida. Daí, porém, eu pensei, será que eu não fiz alguma soma errada? Por isso tem passado tudo isso? Daí então, eu fui verificar desde janeiro até novembro deste ano 2025. E percebi uma anotação errada no dia 28 de outubro, pois recebi do Francisco R$ 100 e marquei como menos em vez de mais. Daí então ficou uma diferença de R$ 200 no mês de outubro. Portanto, o valor não foi de R$ 1.076,82, e sim R$ 876,82. Eu muito agradeço à fonte criadora por eu verificar, consertando o que estava errado, e muito mais agradeço a ela por acrescentar todo este valor, algo que só ela pode fazer acontecer. Pois como ela me tem dito em Mateus 25, verso 21, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Assim me tem ocorrido, e com certeza, muito mais do que isso ela ainda fará, pois dela é a prata, o ouro e tudo o que no mundo há. Ainda quero falar sobre algo grandioso, o qual tem me ocorrido, pois como a mãe sabia que ia chegar dia em que eu andaria com os braços desnudos, ou seja, com roupas sem mangas, ela fez algo maravilhoso acontecer debaixo dos meus braços, deixando lisinho para que eu não precisasse mais depilar. Isto para mim é algo extraordinário e tremendo, coisa que só ela pode fazer.